Olá, boa noite. O Jornal da Difusora já está no ar e mostra o caso que chocou a cidade de Imperatriz. Homem estupra e mata uma menina de 12 anos. E ainda, 3 adolescentes são baleadas e 2 morrem a caminho da casa de um amigo. A prefeita de Bom Jardim continua foragida e chama a atenção da imprensa internacional. Moradores de Raposa levam susto por causa da força do mar neste fim de semana. E campanha de vacinação contra a pólio termina com grande procura nos postos de saúde de São Luís. Foi enterrado o corpo da menina Kailane, de 12 anos, que foi estuprada e morta pelo vizinho na periferia de Imperatriz. O assassino, confesso, que já está preso, é o marceneiro Alcino Vilarins de Oliveira, de 49 anos de idade. Revoltados, os moradores atearam fogo na casa do assassino. De acordo com testemunhas, depois de praticar o crime, Alcino carregou o corpo da Kailane nos ombros, atravessou esse terreno baldio aqui, passou por este buraco na cerca e caminhou ali por cerca de 15 metros até a beira do riacho Capivara. Lá então, ele abandonou o corpo da adolescente. Passando à vista, ele localizou um corpo, mas dizendo que era de um homem que estava esfaqueado. E aí a gente direcionou até lá, eu vim correndo. Quando eu cheguei até o local, felizmente era ela. No meio dos escombros, na casa onde o assassino morava, foi encontrado este caderno. Dentro dele, uma lista com os nomes de 60 jovens. Tem uma lista realmente denominada Meu Harém e o primeiro nome foi o da vítima. Então, a princípio, a gente pode dizer que nem que há vítimas anteriores. O que a gente quer estudar nessa lista é que algumas estão marcadas em vermelho. Os pais da menina não se conformam com a perda da filha de forma tão cruel. A Kailane tá lá. Ai, eu saí desesperada nessa hora. Não fui lá ver minha filha daquele jeito, que eu não quero ter aquela imagem na minha mente, não. Ele deixou ela lá sangrando lá na cozinha dele e foi para a porta da rua e foi um momento... com a Bíblia ainda, e o momento que essa daqui passou, procurando por ela, ele disse que não tinha visto. Alcino é membro de uma igreja evangélica. Ele foi candidato a vereador na eleição de 2012 pelo PCB. Obteve apenas 11 votos. Hoje, em entrevista ao repórter Raimundo Roma, no programa Bandeira 2, ele contou detalhes do crime. Pediu água antes de começar a entrevista e demonstrou tranquilidade. Porque matei porque quis matar. Disse que não estava em si no momento que desferia os golpes na adolescente. Acontece que o monstro mora dentro de cada um de nós, não se esqueça disso. Então, eu deixei o monstro aflorar e o monstro é irracional. Ao final da entrevista, o criminoso, confesso, ainda fez este gesto que deixou a família ainda mais revoltada. Tem que fazer justiça, não pode ficar, um homem desse não pode ficar solto, não. O clamor entre os parentes e amigos de Kailane é de justiça. Nós queremos justiça. Eu sou avó dela, eu estou doendo por dentro. Uma dor muito grande, muito forte, a família inteira. E que o monstro fique preso, não é? Olha, uma simples visita a amigos virou caso de polícia também em Imperatriz. 3 pessoas foram baleadas no caminho e 2 delas morreram. Elas tinham menos de 18 anos. O crime aconteceu na madrugada de hoje em frente a esta casa. Segundo informações de vizinhos, as adolescentes Yara da Silva, de 17 anos, e Letícia da Costa, de 14 anos, foram assassinadas com tiros na cabeça. Por enquanto, a polícia ainda não tem pistas sobre a motivação ou quem teria praticado esse crime. Um rapaz que estava na companhia das meninas e também foi atingido, foi socorrido e levado para o Hospital Municipal de Imperatriz. O caso será investigado pela delegacia de Davinópolis. A mãe de uma das meninas, muito abalada, diz que quer justiça. Descobri quem fez isso, minha filha, que não tem lógica. Como é que a pessoa faz uma coisa dessa? Ela não fazia mal a ninguém. Ela trabalhava o dia todo, semana toda. Ela nunca fez mal a ninguém. Eu fico me perguntando por que fizeram isso. Segundo as famílias das 2 adolescentes, elas tinham saído para visitar amigos. Até agora, os corpos não foram liberados pelo Instituto Médico Legal. Na casa das famílias, o clima era de comoção e tristeza.
Na delegacia de Davinópolis, nossa equipe foi informada de que a única testemunha do crime ainda será ouvida para que a polícia siga uma linha de investigação. E um homem identificado como Hildo Francisco de Viveiros, de 31 anos, que matou a esposa Vera Lúcia Crispim dos Santos, de 33, com uma foice na última semana em um povoado de Paraibano, fugiu da delegacia. Segundo informações, ele conseguiu arrebentar a porta da cela e saiu pelo telhado. A polícia descobriu que Hildo abusava sexualmente de uma das filhas. E a prefeita de Bom Jardim, Lidiane Leite, continua foragida e é destaque até na imprensa nacional. O caso foi parar internacional. O caso foi parar em um dos maiores veículos de comunicação do mundo. É isso mesmo, Ciro Mineiro, boa noite. Boa noite, Olavo Sampaio, e a todos que acompanham o Jornal da Difusora. Olha, Olavo, nos últimos 2 dias, Lidiane Leite, a prefeita foragida, ganhou destaque não só na imprensa brasileira. 3 jornais europeus de grande circulação deram detalhes não só do sumiço, mas também da postura de Lidiane como gestora, acusada de participar de um esquema de corrupção praticado dentro da prefeitura de Bom Jardim. A BBC News, um dos mais conhecidos do mundo, publicou em sua página eletrônica em Londres reportagem com o título "Prefeita brasileira que comanda a cidade via WhatsApp é procurada por corrupção". Nos demais veículos, o teor das matérias são muito parecidas, dando conta dos atos de corrupção investigados e confirmados pela Polícia Federal. O Telegraph, por exemplo, destacou hoje: polícia brasileira à procura de prefeita de 25 anos acusada de corrupção e que comandava a cidade pelo WhatsApp. Lidiane Leite está foragida desde o dia 20 de agosto. Em Bom Jardim, a atenção continua em torno desse caso. Nessa terça-feira, acontece a primeira sessão na Câmara Municipal desde que a vice-prefeita Maurinete Gralhada assumiu o comando da cidade. E o assunto deve, com certeza, entrar na pauta de discussões. Isso porque alguns vereadores defendem e outros são contra a posse de Maurinete, alegando que não foi respeitado itens importantes da Constituição. Mas o fato, né, Olavo, é que uma cidade como Bom Jardim não pode ficar sem comando, não é isso? Verdade, Ciro, verdade. A cidade de Bom Jardim que tá sofrendo esse impasse todo, né? As consequências disso. Obrigado pelas suas informações, uma ótima noite para você. E após pagar fiança de quase R$4 mil, o candidato que havia sido preso ontem por tentativa do crime de fraude do concurso do TRE foi liberado. Policiais federais encontraram 3 transmissores afixados com esparadrapo e um ponto eletrônico dentro do ouvido do candidato. Também foram apreendidos 2 aparelhos celulares. E a seguir, polícia prende suspeitos de assaltar estabelecimento comercial do Vinhais neste fim de semana. É já já. A polícia apresentou hoje à tarde 4 suspeitos de terem participado do assalto a um churrasquinho no Vinhais. Entre eles, um menor de idade. Eles também são suspeitos de terem assaltado um policial civil. Eles foram presos na praia do Araçagi. A ação criminosa foi realizada na noite de sábado, quando o estabelecimento estava bastante movimentado, como você acompanha as imagens aí. Armados, os bandidos roubaram dinheiro e aparelho celular. 2 homens ficaram feridos em uma discussão no bairro Trizidela na madrugada deste domingo em Bacabal. Pedro Igor Brandão Costa e Raimundo Nonato Brandão reagiram depois que a casa da irmã de um deles teria sido invadida por Domingos Lima Lago, ex-companheiro dela. Alcoolizado, Domingos, que também é conhecido como Pablo, ainda agrediu a mulher por não aceitar a separação, segundo testemunhas. Pedro e Raimundo Brandão tiveram ferimentos leves, mas precisaram ser socorridos pelo SAMU. Ainda em Bacabal, esta casa no bairro Novo Bacabal foi arrombada na madrugada deste domingo. Armados com facões, 3 homens derrubaram esta porta e levaram eletrônicos e R$10. No momento do crime, só havia uma mulher com os 4 filhos. Na manhã desta segunda-feira, um cadáver foi encontrado no bairro Vila Itamar. Um homem identificado como Luciano Nascimento Santana, de 26 anos, foi encontrado com vários disparos de arma de fogo nas costas e na cabeça.
A vítima tinha saído do complexo penitenciário de Pedrinhas há 2 meses, onde cumpria pena por assalto e roubo de veículos. Davi Cantaneide Duarte, de 21 anos, foi preso em flagrante quando se preparava para viajar com quase 2 quilos de pasta base de cocaína. Com Davi foi encontrado dinheiro, o valor não foi divulgado. A polícia quer saber agora se o dinheiro é resultado da venda de drogas. Moradores da Raposa, região metropolitana, levaram um grande susto com o comportamento da maré neste final de semana. É que a água invadiu calçadas e até algumas casas. A erosão já está se aproximando da pista. As pedras não estão mais suportando a força da água. Este oceanógrafo, doutor em geologia marinha, explicou que isso acontece pelo déficit de sedimento, ou seja, fragilidade do solo. Fatores naturais interferem diretamente na atual situação que se encontra essa parte da Ponta da Areia. Ali na Ponta da Areia tem um fenômeno que na verdade, convergência de raio de onda. A gente chama de convergência de raio de onda, quando as ondas elas acabam aumentando um pouco o nível nessa região, por causa também dessas rochas lateríticas na beirada da praia, e isso acaba ocasionando, junto com a maré de Cisija, um evento erosivo localizado também, lembrando que é um efeito localizado justamente na parte da Ponta da Areia. O espigão costeiro, inaugurado em novembro do ano passado, por enquanto, tem evitado a erosão apenas nas proximidades do local onde foi construído. E ao que tudo indica, a erosão na Ponta da Areia vai continuar. É que o espigão ainda não conseguiu conter o processo erosivo em muitos pontos da costa. Eu acredito que mais alguns anos, mais um ou 2 anos, essa erosão esteja contida pela construção do próprio espigão ali. A maré alta também assustou nesse final de semana os moradores do município de Raposa, como mostra esse vídeo. A água invadiu o cais da cidade. O fenômeno foi causado pelos fortes ventos nessa época do ano. Normal, segundo o especialista, e pode voltar a acontecer. O que aconteceu foi que coincidiu exatamente a maré de Cisija com esses ventos fortes, que ocasionaram ondas grandes também na costa, que isso tudo, coincidentemente, acabou ocasionando o que aconteceu. No norte e oeste do Maranhão, há previsão de chuva isolada à tarde. Tempo firme, quente e seco nas demais áreas. Em Bacabal, as temperaturas variam entre 22 e 34 graus. Colinas, 23 e 38. Em Carolina, 23 a mínima e 38 a máxima. Santa Inês, 34 a temperatura máxima e em São Luís, 33 graus. Na cidade de Imperatriz vai fazer calor de até 38 e em Balsas, 37 graus. A seguir, o último dia de campanha de vacinação contra a polio registra grande procura nos postos de saúde de São Luís. É já já. Você sabe o que é aplasia medular? A doença rara ganhou destaque nas redes sociais depois que familiares de uma maranhense natural de Zedoca começou uma campanha para estimular a doação. Ela precisa com urgência de um transplante de medula e não perde a esperança. Este médico hematologista explica que a aplasia medular é uma doença que consiste na parada de produção de todos os elementos celulares do sangue, pelo funcionamento mínimo da medula óssea. A doença causa uma anemia grave, com risco de sangramento e de infecções. Quanto mais precocemente o paciente entrar no programa de transplante, mais bem sucedido será, com melhores resultados. Esta maranhense, natural da cidade de Zedoca, de 28 anos de idade, descobriu que está com aplasia medular. Elis Carvalhedo descobriu a doença em julho do ano passado, quando começou a sentir cansaço, chegava a dormir 12 horas por dia e percebeu o surgimento de manchas e hematomas nas pernas. Desde então iniciou o tratamento. Passa uma semana em casa e outra no hospital. Foi lá onde ela gravou um vídeo e encaminhou para a nossa produção. Toda segunda-feira tenho que vir fazer as provas e eles me dizem se eu estou reagindo bem, ou se eu sigo igual, ou se não estou reagindo bem. Mas o Brasil ocupa uma posição favorável quando o assunto é número de doadores de medula óssea. É o 3º colocado, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Inglaterra. Em todo o país, o número de doadores de medula óssea ultrapassa 1 milhão de pessoas.
Pessoa que tem interesse em ser um candidato à doação de medula óssea que se dirige aqui ao Caratateu, aqui perto da Jordoa, no Hemocentro, Hemomar, Hemocentro Coordenador, e procure o serviço social dos doadores de sangue e medula. Espero que tudo isso termine cedo, logo, e poder voltar para a minha vida normal. É o que a gente torce, viu? Você pode ajudar a salvar a vida da Elis Carvalhedo, só fazer uma doação no Hemomar. O telefone é 3216-1100. O endereço é Rua 5 de Janeiro, sem número, na Jordoa. Todo mundo conhece o Hemomar, vale a pena fazer a doação. Hoje foi o último dia da campanha de vacinação contra a polio e muitos pais deixaram para a última hora. Foi importante comparecer também para atualizar a caderneta de vacinação da criança. Juliana estava viajando, chegou no final de semana, por isso só agora, perto do prazo acabar, conseguiu trazer o Matheus para tomar a vacina. Eu ainda vim sábado aqui no posto, só que estava fechado. E aí quer dizer, hoje não tinha como não deixar de trazer ele, né? Hoje não tinha como deixar. Nesse centro de saúde no bairro de Fátima, o movimento foi intenso o dia inteiro. Com o término da campanha, os postos da cidade encheram. Todas as crianças que estão com os pais nessa fila têm entre 6 meses e menos de 5 anos. Essa é a faixa etária ideal para tomar a dose da vacina. Gotinhas que podem livrar os pequenos da paralisia infantil. Quem precisou contar com uma dose de paciência foi o Adriano, que só deixou para trazer a Ludmila na última hora. Ela estava gripada, a gente deixou, estava dando muita febre, a gente deixou ela trazer agora. Não é? Geralmente quando tem a campanha a gente traz logo. Porque o calendário dela de vacina é todas em dias. Oficialmente, o Ministério da Saúde não prorrogou o prazo de término da campanha. A meta é que pelo menos 95% das 70.957 crianças em São Luís sejam imunizadas. Mas até o final da tarde dessa segunda-feira, somente 70% desse quantitativo havia recebido a dose da vacina. O Ministério da Saúde não emitiu nenhuma nota prorrogando a campanha, então oficialmente a campanha está terminando hoje. Unidade de saúde todas lotadas, né? E nós aqui da divisão de imunização alimentando o sistema. Em São Luís, uma feira reuniu novidades do mundo da beleza que chamaram a atenção de quem passava pelo local. Dos produtos, um dos que chamou mais atenção foi essa máquina de scanner capilar. O scanner capilar, ele funciona para a gente estar mais analisando a fibra, vendo algumas afecções decorrentes de alguma química ou até mesmo decorrente do dia a dia. A gente descobre o que é que tem no couro cabeludo, as doenças, né, caspa, seborreia. Eu acabei de saber que eu não tenho isso, só oleosidade, mas não estou com excesso de oleosidade. A feira de beleza é para atender milhares de pessoas que passam por aqui, conhecerem um pouco mais nos estandes os produtos e saberem até de como fazer limpeza de pele, chapinha, escovinha e até maquiagem. Eu estou aqui para estar apreciando o evento e também aprendendo um pouco com as consultoras, né, sobre os produtos, o que é mais adequado para o tom de pele e aprender também a se maquiar de forma correta. A consultora de moda explicou um pouco mais do que está fazendo no rosto da Daniele e deixou dicas para como sair mais bonita. Eu apliquei uma base do tom de pele delas correto e apliquei o corretivo. E para finalizar, apliquei o pó facial. A ideia é essa, que as pessoas cheguem e fiquem ainda mais bonitas, conheçam um pouco dos produtos e tenham acesso, eu acho que, ao serviço e melhorar um pouquinho a autoestima das pessoas também. Participe do nosso jornalismo através do nosso WhatsApp. O telefone está na tela para você participar conosco. A edição de hoje termina agora. Fique a seguir com o SBT Brasil. Boa noite, Maranhão.